Podcasts. Fala, minha moçada, tudo bem? Eu sou o Thiago. Eu sou o Robin. A gente tá começando o quê? Mais um O Fim, o podcast que aborda espiritualidade para quem cansou de buscar, não achar e se enganar. E se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, se querem chamar a gente para duelo, para trocação franca sem perder a amizade, contato@ofim.xyz. contato@ofim.xyz. Lembra aquele monte de novidade que a gente falou que ia fazer? A gente vai fazer. A gente parou o podcast por 3 meses, que a gente ia trazer um monte de novidade. Ah, meu Deus. Como que tem alguém que ouve a gente ainda, cara? Eu não sei, gente. Eu não sei, velho. Desculpa aí a gente. A gente é uma decepção ambulante pra nós mesmos, inclusive. Fantástico. Mas a gente vai fazer. Aqui. A gente tá fazendo umas coisas no CBO primeiro, mas depois a gente vai fazer no fim. Mas vamos fazer. A gente vai fazer. O que a gente não tá muito certo, mas a gente vai fazer. Então aguarde, que vocês não perdem por esperar. E se vocês querem assistir a gente, ver nossas lindas caras, vocês podem ver no nosso canal do YouTube, podem ver no canal do YouTube da Olá. Eu acho que o pessoal da Olá vai colocar a gente, a não ser que eles tenham muita vergonha de colocar a gente também, né? Não sei, cara, não sei. Eu não colocaria, acho, velho. Pensando aqui, eu acho que eu não colocaria, velho. Mas pode ser que eles coloquem. Tem sempre gente muito melhor que nós por aí na rua. E qual que é o nosso canal no YouTube? Boa pergunta. Mas a gente tem. Eu acho que a Paloma criou pra gente. A gente vai colocar na descrição. Assim que a gente souber, a gente põe aqui. Meu Deus do céu, velho. Por que a gente é assim? Mas, a gente vai colocar na descrição. Se não tiver na descrição, uma hora a gente vai saber qual que é o episódio e a gente vai contar pra vocês. Não, mas a gente tem um Instagram que, a Paloma que cuida, graças a Deus, e aí a gente tem as coisas que tudo que vocês não sabem através da gente lá, talvez esteja mais claro. Né? Toda vez que eu ouço o Robin falando graças a Deus, meu coração fica quentinho. Então, entra lá no Insta, entra no nosso Instagram, ofim.xyz, que eu acho que é esse. E aí lá no Linktree, em alguma coisa, vocês vão ver que tem o nosso canal do YouTube lá. Vai ser mais fácil para vocês acharem assim, tá bom? Isso. Tirando esse começo aqui, estilo Mad Max, a gente sempre, antes de gravar, a gente conversa muito, né? E acho que se tem uma coisa que a gente não tem mais depois de enxergar a vida como a gente enxerga hoje, é essa falsa ideia de ter que ser uma coisa num lugar, outra coisa no outro. A gente é sempre a mesma coisa em todas as circunstâncias das nossas vidas. E tudo que a gente grava aqui é parte da nossa vida, é parte de como a gente enxerga o mundo, é parte das coisas que a gente fala, das coisas que a gente vive, né? E aí, num desses nossos papos, surgiu a possibilidade e a ideia da gente falar sobre o fim da posse. E eu acho que é legal falar sobre o fim da posse, porque, observando na minha experiência, e isso é uma visão minha, tá? As pessoas têm muito esse sentimento de posse sobre vários objetos. Objetos, entre aspas, inanimados, as pessoas têm essa sensação de posse com o trabalho delas, as pessoas têm a sensação de posse com algum tipo de status, as pessoas têm a sensação de posse com memórias, as pessoas têm sensação de posse com amigos, familiares, com cônjuges, né? Só que
todas essas coisas partem de uma confusão primordial na minha maneira de enxergar. A gente só tem sentimento de posse sobre coisas porque por uma confusão primordial, a gente tem um sentimento de posse conosco mesmo. A gente acha que detém posse sobre a nossa personalidade, sobre o nosso ego. A gente acha que detém posse sobre as nossas opiniões. A gente acha que detém posse sobre as nossas decisões, cara. Sobre as nossas escolhas. A gente acha que detém posse do que a gente sente, do que a gente pensa. E a gente acha que é preciso sustentar o que a gente pensa e o que a gente sente como totem de quem a gente é. E essa confusão primordial talvez seja uma das maiores causas de sofrimento. E é essa confusão primordial que acontece pelo fato da gente não olhar com profundidade, não investigar o que a gente é e o que a gente não é, faz com que a gente emule esse sentimento de posse projetando nas coisas ditas, né, entre aspas, externas. Então, pelo fato de eu achar que eu sou o dono da minha opinião, que é um conjunto de pensamentos e sentimentos, e que eu preciso sustentar isso porque isso é a minha personalidade, isso é o meu estilo, isso é a minha verdade, essa opinião, ela se projeta no mundo através de afinidades. A gente vai lidar com pessoas que a gente tem opiniões em comum, a gente vai lidar menos com pessoas que a gente tem opiniões muito discrepantes, e a gente passa a criar um vínculo maior com as pessoas que a gente tem opiniões em comum, e a gente passa a achar que tem mais posse sobre essas pessoas que têm uma opinião mais em comum com a nossa, porque a gente também acha que tem posse sobre as nossas opiniões, né? Só que a coisa mais maravilhosa da vida é que a gente não tem controle nenhum sobre o que a gente sente, a gente não tem controle nenhum sobre o que a gente pensa, e a gente acha que está no controle de todas as escolhas e decisões que a gente toma, né? Como? Eu não sei, mas a gente acha que tá. E a gente muda o tempo todo. E as pessoas que a gente acha que tem posse sobre elas também mudam o tempo todo. E eu já me vi fazendo isso várias vezes, de inventar motivos, muitas vezes transcendentais, fora da explicação possível, para justificar continuar tendo posse das mesmas opiniões e das mesmas pessoas que eu achava que eu tinha posse, mesmo quando eu já não tinha mais a mesma opinião que me fez achar que eu tinha aquela posse, que me fez ter aquela decisão ou que me fez ter aquela opinião. E eu falava, não, mas há algo maior. Existe um propósito maior, talvez metafísico, talvez espiritual. E talvez essa fase de dúvida seja uma provação, seja algo pelo qual eu preciso passar para me superar, para transcender as minhas paixões e os meus sentimentos e os meus pensamentos mais obscuros, porque sim, eu sou o dono das minhas opiniões, eu sou o dono das minhas decisões, eu sou o dono, eu tenho posse total das minhas escolhas, e eu sei quem eu sou. Então eu preciso manter isso com todas as forças. Nossa Senhora, é o maior pesadelo que alguém pode viver em vida. O maior purgatório que alguém pode viver em vida, e eu já vivi, é esse, cara. É esse. Porque a gente oscila e muda o tempo todo. Vidas inteiras, em dias, em horas, em meses.
a gente tomar para si um sentimento de posse sobre nossas próprias opiniões, que é isso que faz a gente se confundir e achar que tem posse sobre os outros ou sobre qualquer comportamento, qualquer relacionamento ou qualquer pessoa, é como se a gente pegasse uma fotografia do rio achando que é o mesmo rio que está passando, e não é. Nunca vai ser. Não tem como a gente atingir essas expectativas conosco nem com nada. Falar sobre o fim da posse é falar sobre entender o que é o ego, o que é a nossa personalidade e o que está antes disso, que é isso que a gente explora aqui. Falar sobre o fim da posse é realizar de forma clara, cada vez mais clara, o que é a nossa mente, se não um conjunto em eterna mutação de pensamentos, sentimentos e emoções, e que a gente, assim como isso tudo que está mudando, muda o tempo todo, porque nós só somos isso e mais nada. Nós só somos um emaranhado de objetos mentais em ebulição 24 horas por dia. Porque toda a nossa vida é uma percepção da nossa experiência mental. E nada além disso. Então, falar sobre o fim da posse é explorar isso e diversas outras coisas que eu vou parar um pouco, porque eu já falei demais, cara. Fala aí. E se eu falei muita bobagem, eu peço perdão. Ai, ai. Eu acho que tem uma coisa fundamental disso, pelo menos da forma que eu vejo, né? Que você falou de um desentendimento, né, do funcionamento, um misunderstanding fundamental. E eu vou tentar explicar dessa maneira, né? A gente tem um sentimento, um feeling. Não é nem um feeling, é como se fosse uma sabedoria inata de que a gente é constante, né? Tipo, de que a gente é contínuo. Na verdade, é um negócio que, se eu perguntar para alguém, ela consegue responder sem pensar, que é tipo, você existe, né? E esse elemento existência, ele é o elemento contínuo e infinito, né? Só que ele é um elemento contínuo e infinito que vem antes de toda a nossa experiência de vida, né? Primeiro existe a constância do que a gente é, e depois tem a gente envolvido na experiência de vida, na nossa experiência individual da vida. Onde que a posse acontece? Ela acontece porque a gente sabe que a gente é constante, mas a gente não consegue enxergar essa constância. A gente não consegue enxergar o que a gente é. Então, a gente vai buscar essa constante no único lugar que a gente consegue encontrar coisas, que é dentro da nossa experiência, né? Então, a gente vai buscar essa constância, o quê? Nas coisas que a gente consegue enxergar, observar e interagir. Então, o que está acontecendo? Aquilo que de fato é constante está procurando constância fora dela, né? E nessa busca, como diz o velho ditado, quem procura acha, né? Nessa busca de achar a constância fora dela, ela vai achar e vai se confundir que ela é coisas que ela vê como constante. Então, você pega, por exemplo, as coisas que a gente é mais apegado, né? Quando a gente fala de posse, a gente está falando de apego, né? O nosso corpo, né? A gente entende o nosso corpo como uma coisa fixa e constante e contínua desde que a gente nasceu. E por a gente definir o corpo como corpo,
ele tem um nome que é constante, né? Corpo. Ele tem um tag, uma ideia que é constante. Corpo, eu, né? Se a gente for olhar para a biologia em si e para morfose do corpo, o que quer que seja, esse corpo que você chama de corpo hoje não é o mesmo corpo que você chamava de corpo 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, sei lá quantos anos você tem, quando você nasceu. Mas pela ideia, pela expressão corpo e pela ideia de continuidade, você acha que é a mesma coisa. E você se confunde com isso e você se apega disso como se isso fosse você. Então você tem posse sobre o seu corpo. Outros exemplos. Família, mãe, né? Mais um tag. Que não é a mesma coisa, não é a constante, mas você cria um nome que é sempre o mesmo nome, logo você confunde essa constância do nome, desse tag, com o objeto que representa ele em diferentes momentos, que é sempre um objeto diferente, né? Que nem o nosso corpo é sempre, o que a gente chama de corpo hoje, o objeto é diferente do que ele era 20, 30 anos atrás. Mas a gente continua chamando ele pelo mesmo nome. Então a gente acha que é o mesmo objeto, mas nunca é o mesmo objeto. Mãe, pai, irmão, são outras coisas que a gente está apegado. Então quanto mais a gente passa tempo e constrói uma solidez de que aquele tag é constante e aquele objeto, na verdade, é o tag e ele é constante, mais posse a gente sente, né? Existe esse elemento muito forte. E aí tem um outro elemento, tá? Então esse é uma das coisas, a gente se confunde com os objetos que a gente encontra, se confunde que eles são constantes e a gente quer manter essa constância na nossa vida. Porque a gente se confunde como se a gente fosse aquilo. Então se aquilo morrer, é como se a gente morresse um pouco. Tanto é que as pessoas falam, né? Putz, um pedaço de mim morreu. Mentira. Um pedaço da gente não consegue morrer. Não existe pedaço nosso que morre. Mas a gente usa essa expressão, como se um pedaço meu... E o sentimento, e a emoção, e a experiência é isso. Então, não estou desmerecendo, eu não estou falando que você não pode sentir essas coisas, porque você vai sentir essas coisas, tá? Mas a expressão um pedaço de mim morreu é uma mentira. Você tem uma experiência como se um pedaço seu morresse. Nunca aconteceu. O que você é inteiro, indivisível, contínuo, a existência pura, nunca acaba. Se a gente analisar, a constante de verdade não tem como ser interrompida. Então, essa é uma das coisas. Essa confusão do que a gente é, né? Essa identificação do nosso ego com os objetos que são teoricamente constantes com a gente. Aí tem outra coisa que também que eu queria falar do apego, que é o sentimento basal dessa noção de existência, tá? Que é o nosso estado natural, é quando a gente está 100% conectado com o que a gente é como existência pura. Tá? A gente já falou disso de uma série de formas diferentes aqui, mas eu vou fazer dessa forma. Quando a gente está num lugar familiar que a gente não acha que a gente precisa se proteger, que a gente não acha que a gente precisa se defender, que a gente não se sente julgado, em qualquer tipo de defesa, pode ser defesa de opinião, defesa do meu corpo físico, defesa dessa constante, o volume de pensamento e a necessidade de uma sentinela constante na nossa mente desaparece e eu fico em contato com a existência pura. Ou seja, eu na forma mais pura da existência. Cada vez mais, né? E a gente confunde que essas pessoas, essas coisas que estão ao nosso redor, são a fonte disso.
e não a gente entrando em contato com a existência pura. Logo, a gente quer que essas coisas continuem com a gente para a gente continuar nesse sentimento de existência pura. E isso cria uma dependência, isso cria um sentimento de posse. Isso faz com que eu acumule cada vez mais objetos que eu me confundo que são necessários para esse sentimento de segurança psicológica, para eu continuar na experiência de existência pura, não percebendo que eu sou a existência pura e que ela só pode vir de um lugar que é de dentro de mim. Então, essas foram as duas coisas que me surgiram quando você falou de posse. Como diria o enorme pensador Gil Brother, eu tô perplexo. Tá maluco, cara. Tá maluco. Vou continuar explorando de onde você parou, porque acho que isso é uma mini imersão, cara. Mas todos nós, você mesmo disse isso, eu vou tentar colocar de uma forma um pouquinho diferente. Temos uma busca, a gente espera encontrar ou reencontrar essa sensação de perenidade que é inata a nós. Essa sensação de infinito que é o que somos. Mesmo que a gente não perceba que é isso que a gente está buscando, é isso que a gente está buscando. Sempre. Ponto. 100%. Por não percebermos que é isso que estamos buscando, por não conseguirmos enxergar aquilo que somos, só os objetos que a gente experiencia, já falamos várias vezes, a câmera não consegue filmar ela mesma, ela filma qualquer coisa, menos ela. Não conseguimos experienciar o que somos, somente aquilo que não somos. Então, por conta disso, a gente se apropria desse conjunto de objetos sensoriais e mentais como sendo a verdade sobre nós, o Robin já falou. E a gente vai criando involuntariamente cercadinhos emocionais e psicológicos de coisas que a gente acha que nos protegem, nos fazem bem, nos proporcionam uma sensação de plenitude, e a gente vai criando outros cercadinhos de aversões, de coisas que não fazem mal, de pessoas que têm uma energia ruim e que teoricamente podem nos prejudicar ou nos fazer ficar mal, ou tipo bad vibes, essas coisas assim, sabe? Energia ruim, etc, etc, etc. E o mais fascinante é que a gente tem posse sobre essas coisas que a gente gosta, só que misteriosamente a gente também sente uma posse enorme sobre essas coisas que a gente detesta. Porque a gente tem posse do sentimento de detestar, para que a gente possa reafirmar o quanto a gente ama aquelas coisas que a gente ama. Então é por isso que o barraco, as fofocas de artistas que fazem bobagem, de quem a gente detesta, é por isso que a gente sempre vê essas coisas que a gente fica, nossa, isso daí é muito errado, isso aqui é muito certo, essa pessoa é certíssima, essa pessoa é errada. E eu tô usando esse exemplo meio bobo para mostrar que tudo na nossa vida, todos os temas que a gente conversou no nosso programa, todas as benesses que a gente já teve na nossa existência e todos os sofrimentos imaginários que a gente já teve na nossa existência, eles advêm do fato da gente estar nessa busca constante
pela nossa essência perene. E por não nascermos com um manual de fábrica, e por não sabermos como a nossa cabeça funciona, e porque não sei nem se é pra saber, na real. Tava falando disso com o Robin antes de entrar, cara. Não sei se é pra saber, na real. Sabe? Tipo, mas pelo fato disso tudo, a gente tá sempre em busca do que a gente é. Por não enxergar o que a gente acha que é somente aquilo que a gente não é. A tendência disso é de sofrimento enorme. A tendência disso é de uma necessidade enorme de se proteger, que cria uma falsa ideia de necessidade de possuir sensações, de possuir ideias, de possuir pensamentos, de possuir pessoas, de possuir relacionamentos, de possuir situações, de possuir religiões. Porque é o que a gente enxerga e é o que a gente acredita por isso, e a gente acha que é isso que vai nos proteger desse vazio que a gente sente por nunca conseguir achar a nossa essência nessas coisas. Porque por mais que a gente sinta posse, por mais que a gente busque o que a gente é naquilo que a gente não é, lá no fundo, se você for honesta com você, se você for honesto com você vai perceber que a gente nunca acha a nossa essência em nada, nem nas coisas que a gente acha que são as mais importantes para nós, nem nas coisas que a gente sente a maior posse por considerarmos que são as coisas mais queridas para nós. Então a gente precisa acumular novas posses para ver se a gente sabe lidar com esse buraco que a gente sente, por justamente não encontrar a nossa essência nessas coisas que a gente acha que são tão nossas e tão importantes para nós. Isso é muito louco, cara. É a busca eterna para a Terra Prometida, né? E como se o céu, a Terra Prometida e aquele lugar lá na frente onde eu nunca mais vou ter problemas, né? Enquanto a gente não reconhecer que a gente é a própria Terra Prometida, né? Que ela já existe aqui mesmo, né, agora, cara? Reconhecer isso, não ficar se convencendo de que a gente é isso. Isso não vai adiantar. Não tem como se convencer disso. Você realiza isso, você percebe isso. Enquanto a gente não percebe isso, sempre vai estar lá fora. E mesmo quando a gente percebe, a gente esquece, né? E aí a gente lembra, fala assim, putz, calma aí. Tá aqui mesmo, né? Porque, e aí esse que se torna o jogo, né? E aí a vida não é mais uma vida de posses, é uma vida de brincadeira, né? É uma vida de você, putz, a Terra Prometida já tá aqui, o que tem então? Sei lá, vamos criar um caos aqui na Terra Prometida. Curtir então. A Terra Prometida. Exatamente. Então aí a gente muda completamente a maneira que a gente se faz, porque essa busca que é a fonte de todo o sofrimento e toda a insatisfação desde que a gente nasceu, ela se encerra de uma maneira constante. Bom, se vier que ela já foi em algum momento, porque mesmo quando a gente está nessa busca, ela para, né? A gente tem períodos de buscar, a gente tem períodos que a gente não busca, mas fundamentalmente a gente vê que ela não está em lugar nenhum. Quando a gente acha que a gente vê depois dessa realização, a gente começa a se ligar que é só uma ilusão, e a gente passa a viver de uma forma bem mais livre, né? Sem mais necessidades. Não quer dizer que não exista mais a brincadeira de posse, né? A brincadeira de construir um castelo de areia na praia, sabendo que o mar vai vir e levar embora e que tudo bem. A vida passa a ser mais isso. Cara, para fechar, você falou uma coisa que me lembrou outra aqui. O Robin já falou essa frase várias vezes. A iluminação, realização, seja lá o que for, é boring, né? Mas é a coisa, é o que há. É o que é. E no Matrix é muito legal isso, né? Porque a Matrix é aquele mundão que a gente vive, cheio de luxos e coisas. E
realização é Zion, é árido, é debaixo da terra, não tem, tipo... Mas ao mesmo tempo é o que é uma liberdade de se desprender a essas coisas, né? É uma metáforazinha que acho que faz sentido com o que a gente tá falando aqui, né? Tipo, porque realizar isso tudo não é nenhum big deal, é o que a gente sempre foi e sempre vai ser. E ao mesmo tempo é a coisa mais incrível que há. É a coisa mais absoluta, absurda que há. E poder falar disso, eu repito, é incrível, cara. Eu acho que deu nosso tempo. Quer falar mais alguma coisa, Carita? Não. Tá bom. Então, pessoal, é isso. Dúvidas, críticas, sugestões, xingamentos e agressões, contato@ofim.xyz. Beijão pra todo mundo e até a próxima. Beijão, gente.